Olá, oremos para continuar nosso estudo. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Suplicamos o Teu Espírito a nos dar entendimento e discernimento para que saibamos discernir o certo do errado. Fica conosco, seja o nosso guia. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, continuando lá, Provérbios capítulo 5. Nós paramos no verso 9. Mas o contexto aqui para nós vermos nos versos 7, 8 e 9, é o seguinte: Deus então diz com relação à mulher estranha, mulher adúltera. Nós já vimos, tanto pode ser, existe o significado literal, mas tem uma aplicação mais profunda e mais completa no sentido espiritual, sendo esse um símbolo de uma realidade maior. Por isso nós vimos Provérbios é escrito em linguagem simbólica. Quando nós lemos aqui, o verso 6, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Então isso é o que acontece com aqueles que seguem ela. Verso 7, 8 e 9 é o conselho. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Verso 8, longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, nós já vimos, né, longe dela ser o seu caminho, o que ela ensina, como é que é essas crenças, e não te chegues à porta da sua casa. Antes de nós continuarmos no verso 9, que diz, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, vamos ler a parte final ali do verso 8. Não te chegues à porta da sua casa. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 7, nós vemos uma história muito interessante que Jesus contou, uma parábola. Mateus capítulo 7, dos versos 20 a 27. Nós lemos assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, muitos terão feito coisas, maravilhas. E olha só o que Jesus responde no verso 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Afastar-se de Jesus aqueles que praticam a iniquidade. O verso 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isso é o que Jesus colocou. Jesus começa nesse contexto ali falando o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só o verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são os lobos devoradores. Vejam só. Falsos profetas. Que fazem parte de quê? Falsas igrejas. Então, uma igreja corrupta, que não é verdadeira, e tem falsos profetas. Os falsos profetas, então, viriam. Só que o que deveria se procurar, se prestar atenção? Aos frutos. Se eles não têm frutos, frutos de acordo com a vontade de Deus, frutos de acordo com o caráter de Deus, frutos resultado da operação dos princípios da lei de Deus e da palavra de Deus no coração, ouvir e praticar, é comparado depois, nesse contexto, é comparado que a construção de uma casa. Olha que interessante, então ele está falando a respeito de profetas e grupos de pessoas que dizem, nós não fizemos nós o que muitas maravilhas, ou seja, muitas religiões dirão, nós fizemos milagres em teu nome. E aí Jesus, nunca vos conheci. E aí ele coloca, que é pelos frutos que conhecemos. E qual que é o fruto? Ele chega e diz, que ouve as minhas palavras e cumpre. Quando nós cumprimos a palavra de Deus,
haverá fruto. O fruto é resultado de cumprir a palavra de Deus. Se não cumprir, se não seguir os mandamentos, se não seguir os princípios do amor que estão aqui escritos na palavra de Deus, não há fruto. E se não há fruto, não conhecemos a Jesus. E estaremos perdidos, no grupo dos perdidos. Quando vier a tormenta, quando vier a tempestade, vai destruir, combater aquela casa e será destruída aquela casa. E olha só que interessante como nós podemos ver um pouco mais, num outro verso, João capítulo 10. Vamos lá para João, um pouco para frente. João capítulo 10. Começando aqui no verso... João 10, o verso 1. Antes de nós lermos este verso aqui, Mateus 10, depois João 10. Deixa marcado João 10 se você está com a sua Bíblia acompanhando. E o que é muito bom. Então, Mateus 10, agora o verso 6. Mateus 10, verso 6. Jesus falando para os seus discípulos: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja só, o povo de Israel era chamado de casa de Israel. E aquele era um povo que tinha uma igreja oficial, uma igreja, uma religião. Então, a casa de Israel envolvia o quê? Exatamente a estrutura religiosa e de funcionamento daquele povo. Hoje nós temos uma diversidade muito maior de igrejas, infinitamente maior. Mas cada igreja pode se considerar como uma casa que se constrói. Nós somos o que? Edifício de Deus. Estamos sendo construídos como templo do Deus vivo. E esse templo, ele não é feito de... Veja só 1 Pedro, antes de irmos para João 10. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Vejam só. E com relação a edificar sobre a rocha, o verso 4, 1 Pedro 2, 4 diz, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vejam só. Ele aqui que está falando no contexto, está se referindo a Deus e a Jesus, aqui na verdade, que vem desde o capítulo 1. Ele vai falando a respeito de... No capítulo 1, verso 13, na revelação de Jesus Cristo, e aí vai falando, seguindo, olha só o verso 19, 1 Pedro 1, 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, e aí vai seguindo, purificaste as vossas almas, amai uns aos outros, ele explica por quê, e aí deixando o tom da malícia, desejai afetuosa agora, capítulo 2, no verso 1, verso 2, verso 6, se é que já provastes que o Senhor é benigno, verso 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, esse é o ponto. Ele está se referindo aqui a Jesus. Tem outros textos que a conexão do nome de Jesus com isso está mais direto, mais claro. Mas vamos continuar aqui, porque também é possível perceber. Já vão ver o quê? O verso 4, então, chegamos para ele, Cristo Jesus, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, veja só. Pedras vivas. Nós somos pedras vivas, o quê? Edificados, casa espiritual. Então, uma casa no sentido espiritual é o quê? Conjunto de membros de uma igreja. E é a igreja em si. E quando nós vemos no verso... Comparando esse, que antes ainda de irmos lá para João capítulo 10... 1 Coríntios 3,11. Vejam só esse texto para esclarecer ali. 1 Coríntios 3,11. Que é o texto que está mais claro a conexão. 1 Coríntios 3,11, ó. O verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o fundamento. Ele é o que é a pedra viva. E exatamente quando ele fala aqui no contexto de pedra viva, 1 Pedro 2, ele segue lá no verso 7 dizendo: e assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. O principal da esquina é a principal, é o fundamento, aquela que sustenta todo o peso do edifício. Então, Jesus, ele foi feito por nós, no sentido, né? Jesus, ele é, na verdade, mas ele se torna a pedra. Ele foi feito o fundamento desse edifício, porque esse edifício, não é um edifício que sempre existiu, ele está em construção, inclusive. E Jesus, quando vence, ele inicialmente foi reprovado, ou seja, os judeus, que eram os edificadores, o povo que foi chamado para construir essa religião, essa igreja, falhou, mas Deus trouxe outros construtores, porque aqueles construtores rejeitaram, pensaram, não, essa aqui não é boa, essa pedra fundamental aqui não é boa, e olharam para Jesus, não gostamos dela, rejeitaram. Mas aí Deus mesmo colocou, Jesus, né, trouxe, e aí colocou pessoas que usaram isso como fundamento, os apóstolos, 11 apóstolos, depois o 12º, né, mas essa é a sequência, esse é o entendimento, Jesus sendo a pedra viva. E quando nós vamos agora para João, capítulo 10, quando nós entendemos isso, que é uma casa, é uma igreja, no sentido simbólico também, nessa situação, assim como nós, como a esposa de Cristo, né, estamos sendo preparados como uma virgem para os maridos, a saber, Cristo, né? Então, assim como o trabalho de ser preparado, purificado e guardado puro para o casamento, nesse sentido espiritual, também a questão da construção. Estamos sendo, cada dia, construídos, reparados, ajustados, e pedras vivas. Se nós rejeitarmos, nós escolhemos não a Jesus, mas outros, nós nos tornamos materiais que não são bons para a construção. Mas se nós aceitamos Jesus nos coloca o valor, nos transforma em material bom. Ele põe em nós esse valor que pode ser usado na construção de um edifício belo, útil e para a glória de Deus, um edifício vivo. Quando nós vamos agora para João, capítulo 10, até que enfim. João, capítulo 10, verso 1, vejam só, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta singular, ó, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha que interessante. Agora vamos lá para os versos 9 e 10, de João 10, os versos 9 e 10. Nós lemos assim: eu sou a porta, Jesus falando, né? Verso 6 coloca aqui Jesus dizendo, Jesus tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. Tá? Verso 10. Verso 9. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. E verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus compara novamente agora a igreja como um rebanho de ovelhas. O curral lá, um local preparado para elas. E Jesus é a porta, ele é o que começa, é por meio dele que se tem entrada, que pode-se chegar a esse curral. Assim como um edifício se começa pela pedra fundamental, lá é a pedra que vai sustentar tudo, ela é o principal local, é o fundamento. Então ele faz comparações. E aí agora a porta, e Jesus é a porta. É por meio dele que há a salvação, ou seja, somente por ele. Tem pessoas que tentam obter a salvação que não é por meio de Jesus. Tentam colocar o quê? As próprias obras como mérito para a salvação. Então, eu vou obter a salvação com as minhas obras. Jesus, ele me ajuda, mas eu tenho as minhas obras como... Não. Qualquer coisa. Então, aí, quando fazemos isso, estamos entrando por uma porta diferente. E aí, por uma outra entrada. E quando fazemos isso, não somos o quê? O pastor das ovelhas. Não estamos conectados ao pastor, mas somos o que? Ladrão e salteadores. Todos que fazem isso. Então, quando nós vemos com relação a isso, vamos ali para Provérbios, voltando lá para Provérbios capítulo 5. Agora, com relação a essa parte, não te chegues à porta da sua casa. Então, existem sistemas religiosos em que Cristo não é todo o suficiente. Eles podem muitas vezes até dizer que é, mas enganam, porque eles dizem, Jesus é suficiente, mas assim, né, ele tem que fazer isso, aquilo, as obras e tal.
Ou o outro erro, de dizer, ouvir a palavra de Deus, mas não praticar, não, Jesus salva, não precisa de obra nenhuma e tal. Jesus, ele disse que quem ouvir e não praticar, não está construindo sobre a rocha, não está construindo sobre Jesus. É a mesma coisa de dizer, não está entrando pela porta. Esse é o caminho. Esse é o caminho que Deus nos colocou. E olha que interessante. Vamos voltando lá para João, capítulo 14. João, capítulo 14, o verso 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E olha o verso 12, João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Essas são as verdades que Jesus está dizendo. Quem crê em Jesus vai fazer as obras que ele faz. Quem crê em Jesus, vejam só, crê que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante, caminho, verdade e vida. Quando ele diz, quando nós olhamos para o santuário, existia a porta de entrada para o pátio, aí tinha a porta de entrada no templo, e aí o véu, no caso, né, e o véu de entrada no Santíssimo. E a parte inicial, quando entrava no pátio, era chamada de caminho. A verdade era a parte que entrava no lugar do templo, era um local sagrado, o local santo. E no local santíssimo, quando passava aquele segundo véu, aquela passagem, aquela porta, dá para se dizer assim, era chamada de vida. Caminho, verdade e a vida. E exatamente no local dessa passagem, né, da vida, está a lei de Deus. Deus, ele tem imortalidade, ele é fonte da vida. Deus é amor. E a lei, a sua lei, é a demonstração do amor. Ao cumprirmos a lei, estamos amando. Porque Romanos capítulo 13 fala exatamente isso. Romanos 13, o verso 8. Vejam só o que está escrito lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, quem ama aos outros cumpriu a lei. E o verso 10 agora. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Quando a lei de Deus, cumprimento da lei, não só ouvir ela, mas praticar, é visto no povo de Deus, isso significa que ele está construindo a sua casa sobre a rocha. E não é algo que assim, eu fiz uma vez, pronto. Não, é um processo. Um pouquinho, um dia, outro dia e tal, tem que seguir até terminar o edifício. Não terminar, então um fundamento bom, mas começou a construir, mas aí parou, não está firmado na rocha, a tempestade vem e leva embora. Precisa estar completamente firmado. A parte mais importante, tem que estar fixo na rocha. E é cada dia que a gente faz isso. É ouvindo e colocando em prática. Senhor, me ajuda a pôr em prática isso. Perdão pelos pecados. Pedir perdão, pedir força e fazer o que nós devemos, o que podemos. E o que nós não podemos, Deus promete fazer. E agora, voltando lá então com relação ainda a isso, Jesus é o caminho, né? Vejam só que interessante em Salmo. Salmo capítulo 77. Salmo capítulo 77, o verso 13. Almeida Corrigida Fiel. Essa versão. Da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Tem na internet para vender. Vamos lá. Capítulo 77 de Salmos, o verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O caminho de Deus está onde? No santuário. É o que está dizendo aqui. Se o caminho de Deus está no santuário, e Jesus é o caminho, quer dizer que para entrar nesse caminho, passar pela porta de Jesus, existe um processo que o santuário tipifica, o santuário exemplifica, ele mostra, ele nos ensina como que é o processo de salvação. E exatamente nisso, por isso, que nós, voltando lá para Provérbios, nos é dito que não devemos o quê? Nos chegar à porta da casa de igrejas que não seguem nesse caminho, que não aceitam estas verdades. As verdades que estão reveladas no santuário e que terminam na parte mais interior do véu, com a lei de Deus na arca, o local santíssimo, escrito em pedra para nunca mais mudar. Quem rejeita isso não está entrando pelo caminho, não está entrando pela porta, mas tentando entrar por um outro caminho e o resultado é ladrão e salteador. Essas igrejas são compostas de ladrões e salteadores e se tornarão o quê? Apocalipse capítulo 18.
Apocalipse, capítulo 18, nos dá uma ideia bem clara. O verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, demônios se tornam os habitantes, e o esconderijo deles, o ninho deles, a morada deles, são estas igrejas. É sério isso. Não devemos chegar nesse sentido, né? Pensar em, eu vou obter a salvação fazendo isso que eles estão ensinando a fazer, é seguir nesse caminho, porque não é o que Deus orienta na palavra de Deus. Está bem claro aqui. Veja só agora o verso 9, né? Por que não devemos fazer isso? Para que não des a outrem a tua honra. Quem que não tinha honra? Vamos entender primeiro o que é a honra. Para que não entreguemos o que é a nossa honra. E não entregues a cruéis os teus anos de vida. Veja só. Duas coisas, que não entregar os anos de vida a cruéis e não entregar a outros a honra. Quando nós lemos aqui, Provérbios 5, verso 9, né? O que é a honra? Salmo 8, versos 4 a 6. Vamos lá para Salmo, capítulo 8, versos 4 a 6. Salmo 8, 4 a 6, lemos assim, ó. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Olha o verso 5 agora. Hein? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então Deus coroou o ser humano de glória e honra. E olha o verso 6 e 7 daí. Fazes com que ele tenha domínio. O 7 não precisa, só o 6. Né? Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Olha que interessante. Deus deu domínio para Adão. Só que ele coroou de duas coisas, glória e honra. Glória e honra, e isso resulta o quê? Da capacidade de ter domínio, faz com que tenha domínio. É o que é a coroa da criação. Adão foi feito assim. Só que quando nós vemos essa glória e esse domínio, Deus, ele é... A glória está no seu rosto, no seu caráter. O seu caráter está na lei. Isso está presente em vários locais da Bíblia. Nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 33. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Vejam só. Êxodo, capítulo 33. O verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. O verso 17 coloca que Moisés está falando, e ele pediu que visse a glória de Deus. E aí o verso 20 Deus diz, né? E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, a glória de Deus está na sua face. A concentração máxima. Mas ele pôde ver Deus pelas costas. E aí quando ele viu pelas costas, ele ficou com o rosto tão brilhante, que quando ele foi falar com o povo, o seu rosto brilhava, eles tinham medo e ele teve que colocar um véu para esconder um pouco daquela claridade, daquela luz. Então, glória é exatamente uma luz forte, brilhante. E Deus nos coroou de glória. E essa glória que, quando Deus ele coloca ali, veja só o que Deus proclama a respeito de quem ele é. O capítulo Êxodo 34, o verso 6. Êxodo 34, 6. E passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade. Veja só, Deus, ele é grande em beneficência e verdade. Ele é o que? Misericordioso, piedoso, tardio em irar-se. Esse é o tipo de domínio que Deus exerce com misericórdia, com piedade, sendo tardio em ira, tendo paciência. E o que mais? Perdoando a iniquidade. Que é o perdão, é grande em beneficência e verdade. E agora o verso 7, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade. É isso que Deus faz. Olha o que mais. E a transgressão e o pecado. E ao culpado não tem por inocente. Ao mesmo tempo que Deus é tudo isso que falou antes, ele não tem por inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aí quando Deus proclama isso, verso 8, e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Esse é o caráter de Deus, essa é a sua glória, o caráter de amor e de justiça juntamente. Então, de glória sendo coroado, exatamente isso, e de honra, é um domínio. A honra que ele recebe é uma autoridade, uma dignidade, um poder.
E quando algumas pessoas na Bíblia que nós lemos, como em Lucas 8, versos 26 e 27, e verso 30 e verso 35, vamos lá, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, o verso primeiro, os versos 26 e 27. Lucas 8, 26 e 27. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Verso 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Um homem endemoniado. E olha o verso 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ou seja, os demônios entraram nele. E olha só o 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. Então Jesus expulsa os demônios. E aí toda a cidade foi ver o que tinha acontecido, né? E olha só, acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E temeram. Quando o ser humano primeiro perde o domínio sobre si, quem o domina é Satanás. Exatamente isso que faz com que nós percamos a honra. E aí, quando nós vemos lá em Provérbios 5, o verso 9, para que não des a outrem a tua honra, ou seja, o domínio que nós temos, o juízo, o discernimento e a nossa vontade, quando ela é perdida e entregamos para quê? Para demônios, porque essas igrejas se tornaram e vão se tornar, já têm se tornado e vão ainda mais se tornar casa, morada de demônios. E quando está lá, não há o quê? O uso do discernimento próprio. Não é a pessoa que pensa por si, mas ela segue o que os líderes religiosos dizem. E muitos líderes religiosos, mesmo de igrejas cristãs, eles, como Jesus disse, né, eles não seguem a Cristo. Eles nem conhecem a Cristo, mas estão por outros motivos. Eles ouvem a palavra, mas não praticam. E esse é o ponto em questão. Quando nós entendemos isso, para que não aconteça isso e não entregue que aos cruéis os teus anos de vida, quem é cruel? Ladrão, salteador, assassino, é Satanás e os demônios. Então está entregando a vida para esse tipo de caráter, esse tipo de seres? Não. Deus está dizendo, não faça isso, longe, longe. E por isso que lá em Apocalipse, capítulo 18, quando Deus ele coloca aí essas questões, no verso 4, ele diz, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante nos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Os pecados são cometidos nessas igrejas, ou seja, as transgressões da lei. Pessoas que rejeitam a lei de Deus e pisam ela a pés, nos pés, debaixo dos pés, sobre os pés. Quem faz isso exatamente está nesses sistemas e vai receber as pragas. E Deus ainda faz um último apelo aqui, dizendo, saiam dessas igrejas. E olha só que interessante. Por quê? Nesse contexto, Babilônia, por que eu sei que isso aqui é uma igreja? Lá caiu a grande Babilônia. No Apocalipse 17, nós vemos o quê? Uma mulher, nós estamos estudando o símbolo lá, mulher, uma mulher lá que está falando uma mulher estranha, uma mulher adúltera. Veja só o verso 17, capítulo 17, verso 1. Apocalipse 17, 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E verso 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Veja só, então os importantes, os reis da terra, se prostituíram, se fornicaram, ou seja, tiveram relações ilícitas com essa mulher, que deveria ser esposa de Cristo, mas se corrompeu, se prostituiu, adulterou, se tornou estranha, desconhecida. Não é mais aquela mulher que no início era. E fornicou com quem? Com os reis da terra. Ela se uniu aos reis da terra. Então, Babilônia é exatamente essa junção da igreja com o Estado. Com os reis da terra. E ela não é sozinha. Por quê? Veja só o verso 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então ela é mãe, existem filhas. E Mistério, a grande Babilônia. Então essa igreja é chamada de Babilônia. E é uma igreja que se uniu com os poderes da terra. E quando há essa união de igreja e Estado, pode saber,
O fim está próximo. E tenho visto, recentemente, vi ali no YouTube, nos Estados Unidos, líderes religiosos de várias igrejas falando para tirar a separação da igreja com o Estado. Não, tem que acabar com isso, tem que unir a igreja com o Estado. E é isso que está acontecendo, esse movimento já está em andamento já há muito tempo, mas agora está muito próximo de acontecer. Fiquemos atentos. E é exatamente dessas igrejas que se unirem com os poderes políticos, Deus diz saia, saia. E ele chama meu povo, o povo de Deus. E aí lá em João 10, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha voz. A voz do pastor, não é a minha voz, não é uma igreja, é Jesus falando. É a palavra de Deus. E porque as pessoas estudam, ou não estudam, na verdade, muitos não estudam, mas ouvem e não praticam, e perde tudo. Então, se eu ouço a verdade, mas não pratico ela e continuo fazendo a minha verdade, que na verdade que é engano a maioria das vezes, porque enganoso é o coração do homem, como diz lá em Jeremias, vamos ver esse texto, Jeremias capítulo 17. Então, não tem sucesso, não tem progresso nessa vida seguindo o próprio coração. Verso 5, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. E olha o verso 9, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, ou desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus ele conhece, o verso 10 fala isso. Mas assim, então nos achegar a Deus para que ele esquadrinhe, ele vasculhe e mostre no nosso coração quanta maldade ainda há, quanto pecado, quanto terrível ele é. E aí Deus nos deu um coração novo, como diz lá em Ezequiel, capítulo 36. Depois, se Deus quiser, vamos encerrar com esse verso. Mas voltando lá em Provérbios, então, nós vimos isso. E veja só o verso 11, ó. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. O resultado daqueles que seguirem isso vai ser o quê? A punição. O fogo eterno. Vai ser consumido e vai acabar. Ser destruído. E não é isso que Deus quer. E para aqueles que chegarem nessa situação, olha o que elas mesmas admitirão e confessarão. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Olha só o coração, os pensamentos. Então, nos pensamentos, recusou, desprezou a repreensão. Não, estão me repreendendo, dizendo que eu estou errado. Não, eu estou certo, a minha igreja está certa, é isso. Ouça a repreensão. O quê? Odiei a correção. Se alguém te corrige, observe, vai lá, revise o que você fez, analise de uma forma humilde, tente achar se tem alguma coisa errada, se arrependa e mude. Mas não pense, não, eu estou certo, eles estão fazendo isso, eles são meus inimigos, eu não tenho nada de errado, eu é que sou bom, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem. Isso é pecado. Então, o que Deus pede para nós fazermos? Não odiarmos a correção e não desprezarmos a repreensão. E olha só o verso 13, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Então, pessoas que ensinam o mestre, mas quem que é esse verdadeiro mestre que ensina? Mateus 23, 8, vamos lá. Mateus capítulo 23, o verso 8. Nós lemos assim, Mateus 23, 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Cristo é o mestre. Eu estava em outro local, ontem, na verdade, e é comum aqui na região, em alguns locais assim, chamarem ao mestre. E aí, mestre, chamar de mestre. E algumas pessoas já me chamaram de mestre várias vezes. Eu falei, não me chame de mestre. O mestre é um só, que é Jesus. E aí eles dizem, não, eu sei, mas continuam chamando de mestre. Mas não, Jesus é o único mestre. Nós podemos nos fazer mestres no sentido de ensinar as pessoas, sim, mas não, digamos, não escolhamos isso. Se Deus nos der essa responsabilidade, façamos com muita humildade, sabendo que o verdadeiro mestre é Jesus. Tudo bem, eu estou ensinando, mas ensinando só o que eu aprendi de alguém que sabe as coisas. Eu não sei, eu estou aprendendo. Eu estou só compartilhando. Nesse sentido, nós podemos ser mestres num sentido limitado, mas não que, olha, eu sou o mestre, eu que ensino. Aqueles que vão atrás disso, cuidado, não estão usando o que? A glória e a honra que Deus deu. Não estão utilizando o juízo, o discernimento que Deus nos deu. Essa honra está se perdendo e sendo entregue para os cruéis,
Não façamos isso, não deixemos que líderes religiosos pensem por nós e nos digam o que deve ser feito. Olhemos pela palavra de Deus, ouçamos tudo bem, mas vamos conferir na palavra de Deus. E agora que nós vimos, né, Mateus 23, e olha só um outro texto de João, capítulo 14, verso 26. Esse é o principal. João 14, 26 nos diz algo que está em conexão com Cristo. E Cristo é o mestre, né? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus é o verdadeiro mestre, mas o Espírito Santo é tão Deus como Jesus Cristo. Por isso que ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer lembrar o que Jesus disse. Ele, inclusive, como posso dizer, esteve relacionado com o ensino de Jesus, porque Jesus se tornou um ser humano, uma criança, como alguém que não sabe. Na verdade, ele não sabia. Ele sabia a fonte do conhecimento, mas se tornou alguém que não sabia. E aí começou a aprender. E sendo ele a fonte de conhecimento e agora se tornando a fonte para aprender, de onde que ele aprendeu? A palavra de Deus. E está nos revelado que a palavra de Deus ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Lá em 2 Pedro agora, né? Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21, veja só. Nós estamos estudando um contexto profético, né, de provérbios. Conhecimentos proféticos de provérbios. E agora veja só, o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E exatamente isso. O Espírito Santo é Deus e ele esteve conectado com Jesus. É alguém diferente de Jesus. Por isso que, olha só em João que nós lemos ali, Jesus dizendo, depois que ele fosse ao céu, o que ele faria? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então enviará no futuro, porque Jesus necessitava ir, ele fala isso no contexto aqui de João 14. E João 16, na verdade, ali em João capítulo 16, o verso 7, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Jesus enviaria. Mas depois ele disse que o Pai enviaria. Porque Jesus falou que ele enviaria, mas o Pai enviaria, quer dizer que Jesus e o Pai são o mesmo? Não. E porque existe muita confusão nesse meio. Mas olha que interessante. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, o Pai, alguém vai enviar em nome de outra pessoa. Estão conectados. Bom, se é em nome de Jesus, é como se tem a assinatura de Jesus. Se ele tem a assinatura de Jesus, é ele que está mandando também. Estão juntos, os dois. O Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará. Então, 3 diferenças claras. Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro. É uma diferença para cada um deles, na verdade. São 3 seres distintos, 3 seres diferentes, mas que estão unidos em um só Espírito. Em uma só carne, não, porque Deus não é carne, Deus é Espírito. Nós somos carne. Por isso que um homem ou uma mulher se torna uma carne quando se unem em matrimônio. Uma só carne. Mas Deus é um só Espírito, mas são 3 diferentes pessoas. Exatamente isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, é só observar como é na realidade nossa, na carne. Nós entenderemos um pouco o que é na realidade espiritual. Então aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, aqui está isto que eu falei. 2 Coríntios, capítulo 3, aí sim. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está bem claro. Então, queridos, voltando lá para Provérbios. Deus, ele diz assim, para nós ouvirmos hoje o conselho, a repreensão, e aquele que nos ensina, que é o Espírito Santo e Jesus, a palavra de Deus. Ouvir o que ela está dizendo hoje, agora. E aí,
veja só, no verso 14, no meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Ou seja, ir para a igreja não muda o nosso coração. Fazer as coisas os rituais, participar, não muda. E dentro da igreja que se acha em quase todo mal, porque os demônios estão ainda mais nas igrejas do que no resto. Quem bem aceita o demônio, tá. Mas quem está no mundo, está perdido? Satanás já está no terreno dele. Mas quem está na igreja, Satanás vai querer tirar, então ele vai fazer de tudo. E aí, quando consegue entrada por meio disso, né, por meio dessas brechas que vamos deixando aí, se torna terrível, e tanto que as igrejas, é o que a Bíblia diz, se tornaram morada. Estão se tornando e vão se tornar ainda mais morada de demônios. Não sigamos nesse caminho. E Deus está nos pedindo hoje é para que nós deixemos esses locais, essas crenças que não estão baseadas na palavra de Deus. Se alguém ouve e não pratica, está edificando sobre a rocha. Saia enquanto há tempo. E a questão aqui, que vai acontecer muito em breve, nós estudamos sobre a volta de Jesus, certo? Vejamos só lá em 2 Tessalonicenses 2, os versos 9 e 10. 2 Tessalonicenses 2, os versos 9 e 10. Nós lemos assim, vamos só achar aqui, 2 Tessalonicenses 2, versos 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós lemos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, ele é. Precisamos receber o amor da verdade para nos salvarmos. O amor que é o fruto do Espírito. Gálatas 5. Vou deixar marcado aqui pelos Tessalonicenses, um pouquinho para trás, daí em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. É isso. E aí com outras características junto com o amor, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Exatamente isso. Ou domínio próprio, né? Temperança é isso, domínio próprio. 2 Tessalonicenses 2, verso 10, então, que não recebe o amor da verdade, que não recebe o amor vivo, que dá fruto, que esse é o fruto, não dá fruto, não está conectado com Cristo. Se não está conectado com Cristo, João capítulo 15, né, fala a conexão da videira e os ramos e produzem fruto, então será cortado fora e lançado ao fogo. Não sejamos parte desse grupo. Bem? E veja só, 2 Tessalonicenses está dizendo que existe a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, virá um ser segundo a eficácia de Satanás que não é Jesus. Mas, em Apocalipse, capítulo 13, os versos 11 a 13, nós lemos assim, Apocalipse 13, versos 11 a 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Nós temos o estudo de Apocalipse. Se tiver alguma dúvida, vá no canal e veja. Apocalipse capítulo 13. O estudo. Especialmente dessa parte, dos versos 11 em diante ali. E tinha então esse que sobe, é uma besta, um poder político. É isso que é uma besta. 2 chifres. E aí, simplesmente é um cordeiro. Os Estados Unidos começou exatamente como uma nação, o protestantismo e republicanismo. As duas questões, esses 2 chifres, 2 coisas poderosas que faziam dela como um cordeiro. Mas fala como dragão, porque quem obteve domínio? Dragão. Satanás, né? Apocalipse 12, 9, que coloca que Satanás é o dragão. E o diabo, né? E o que essa besta dos Estados Unidos da América faz? O verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Chaga mortal foi curada, da primeira besta. Papado. E quando essa chaga ela é curada, veja só o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E o verso 14. Engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo
aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Se há a vinda de um que é a segunda eficácia de Satanás, e ele vai fazer exatamente essas questões, Satanás vai imitar a vinda de Jesus. Não é Jesus, mas ele vai se parecer com Cristo. Ele vai vir na forma de Cristo. Ele vai falar o que o povo quer ouvir de acordo com os dogmas, as crenças, as doutrinas que estão sendo ensinadas nas religiões ao redor aí do mundo. E a vinda de Jesus, por isso que as características que nós estudamos sobre a vinda de Jesus são tão importantes para que nós não sejamos enganados. Mateus capítulo 24 nos dá algumas, vamos só revisar elas, porque quando Jesus vier será diferente. Então quando vier algum ser e não acontecer exatamente como vimos que vai acontecer na vinda de Jesus, não acredite, fuja, não ouça. E peça o Espírito Santo, peça desde hoje, né, o amor da verdade para que sejamos salvos e não enganados por essa vinda desse ser misterioso, maravilhoso, aparentemente, mas terrível por trás, né, no coração. E engana. E aí, engana todo mundo, é isso que nós lemos. Engana todo o mundo. É muita coisa, é muito mais esplendoroso do que nós podemos imaginar. Mateus 24, os versos 23 a 27, vejam só. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Então, quando Jesus vier, não vai ninguém precisar dizer, Jesus está aqui, está vindo, olha aqui. Vai ser tão grande que todos saberão. Se acontecer uma vinda que é grande, maravilhosa, acima do que a gente pode imaginar, que parece Cristo, mas não foi dessa forma que alguém precisa chamar, olha o que está acontecendo. Quando Jesus vier mesmo, a gente já viu algumas características, mas a Terra vai se convulsionar, vai ter terremotos e tudo, e toda parte vai começar, o céu vai ficar assim, todos verão, todos no mundo inteiro. E é isso que fala em Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 1, o verso 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, Jesus, né? E todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É isso que vai acontecer. Não é uma vinda meio secreta, assim, ou que veio ali, mas não foi tão grandioso. E isso Satanás não consegue imitar. Porque o verso Mateus 24, 24 agora. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Ou seja, o poder de Satanás de fazer sinais e os profetas dele, né, os cristos, né, que vierem. Já tem vários que têm enganado muitas pessoas, mas haverá uma vinda de que é a segunda eficácia de Satanás, ou seja, o próprio Satanás, com todo o seu poder, imitando a vinda de Jesus. Mas não vai conseguir da mesma forma. Né? Então não vai ser algo que acontece ao mesmo tempo no mundo todo, não. Vai acontecer em um lugar aqui, outro lá e tal, provavelmente Satanás em um deles e outros demônios, ou alguma forma que ele já está planejando, podem saber disso. E olha o verso 25, eis que vô-lo tenho predito. Jesus já nos disse antecipadamente. Verso 26, Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha no interior da casa, sessões, em que olha, não, Cristo apareceu aqui, temos a revelação aqui, Cristo, um espírito superior e tal. Não acredite, isso não vem de Deus. Sessões do espiritismo não são de Cristo. Não é a maneira como ele trabalha dessa forma. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será assim, como um relâmpago. Um local, o outro. E olha só. O verso 30, Mateus 24, 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E haverá um sinal, olha só. E aí, quando aparecer esse sinal, o que as nações vão fazer? E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor. Rijo poderoso, forte, né? Rijo clamor de trombeta. E os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, os escolhidos de Deus serão ajuntados do mundo todo. Nós já vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não me engano, foi 2 estudos atrás,
ou no estudo anterior, não lembro bem certo, que de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, Deus vai enviar o que? Na vinda de Jesus, haverá o que? A ressurreição dos mortos, e todos serão arrebatados juntamente para os ares. Tanto os que ressuscitam como os que ainda estão vivos, que permaneceram vivos, né? Não é ainda não, os que ficaram vivos, aí esses são levados com Deus, que não morreram nessa vinda de Jesus, e os que morrem são os perdidos. Então eles são transformados, os mortos ressuscitam, e todos são levados ao céu. E quem vai levar eles? Os anjos, porque é isso aqui, eles ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa expressão, os 4 ventos, exatamente quer dizer norte, sul, leste, oeste, abrangendo o todo do globo, como já estudamos isso em a questão de Daniel e Apocalipse. Então, o todo, no mundo todo, é exatamente isso. E vai ser os anjos, você verá trombeta, barulho, anjo, Jesus vindo, nuvem, luz, glória. Não precisa alguém dizer, olha, o que está acontecendo, você não viu? Vai ser exatamente, todos já saberão, olha, o juízo chegou. E quem está perdido vai clamar que as pedras caiam sobre ele. E agora, Hebreus capítulo 9, verso 27. Isso é muito importante nós entendermos, porque as doutrinas que são ensinadas por aí não estão de acordo com essa verdade bíblica. Hebreus capítulo 9, verso 27, nós lemos o seguinte, ó. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Deus nos diz aqui, né? Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Morre uma vez. Depois, o juízo. Aí o que? Haverá a ressurreição. Então, Hebreus nos coloca essa verdade. E qual mais verso que nós temos? Mateus 25, verso 31. Mateus 25. Verso 31 até, na verdade, o verso 41 nós vamos ler aqui. Mateus 25, 31 a 41. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então todos os anjos virão, o céu ficará em silêncio, é isso que diz a Bíblia. E verso 32, todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Olha só, ouviu a palavra e praticou. E o que Jesus diz? Vocês colocaram em prática o amor, a bondade, cuidado com as pessoas, com os que têm fome, com os que tinham sede, com os que estavam sem roupa, os estrangeiros. Amar os estrangeiros, não, esse estrangeiro vai embora, não. E o que mais? Os que estavam presos, os doentes, exatamente essas pessoas, a maioria delas estão numa condição ruim, não, muitas delas estão numa condição ruim por erro delas. Mas Jesus pede que amemos e ajudemos. E aí, demonstrar o amor para essas pessoas, e muitas, na verdade, não. Muitas são, porque elas escolhas erradas fizeram, e outras não. Muitas vezes é a fatalidade, coisas que acontecem, e Deus pede que ajudemos. Umas terão que ser ajudadas de uma forma diferente de outras, isso é verdade. Mas há como ajudar. Então, em vez de olhar uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que está passando fome porque ela não quer trabalhar, não é para ficar sustentando isso, mas digamos, se você não sabe se essa é a realidade da pessoa e você chega alguém com fome, ajude, dê alimento. Não recomendo não dar dinheiro, dê alimento. E aí, depois, observe, se começa a se repetir e tal, e veja como você pode ajudar. Olha, trabalhar. E aí, se você vê que a pessoa não quer trabalhar e pode, não quer, aí pare de ajudar. A Bíblia diz, quem não quer trabalhar, também não coma. É diferente de alguém não conseguir trabalhar, alguém que está, como lá no antigo de Israel, né, acontecia, pessoas que, por exemplo, tetraplégico ou paraplégico, não caminhavam, era muito difícil conseguir fazer alguma coisa e tal, eles não tinham, eles ficavam lá pedindo esmola, e as pessoas davam esmolas. E em Atos, no livro de Atos, é nos dito que alguém que dava esmolas era exatamente chamado que essas esmolas que a pessoa dava, elas subiam perante Deus. Essas esmolas, eu vou procurar aqui esse texto para ler.
Então vejamos só o que está sendo dito aqui. Em texto que eu comentei, me fugiu agora que eu acabei de falar. Mas vamos lá para o livro de Atos, então. É 2 Tessalonicenses, perdão. Eu lembrei agora. Antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O verso 10. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É claro. Mas não julguemos isso já no primeiro instante. Chegou alguém, você não quer trabalhar, não vai comer. Não. Existem situações que muitas vezes a pessoa está num aperto e tal, que ela até gostaria, mas não encontra um emprego, então assim, ajude, mas veja, observe, investigue por amor. E aí, se você descobre isso, a forma de ajudar uma pessoa dessas não é dando tudo, dando alimento, dando dinheiro, não. É você ajudar ela, por exemplo, eu preciso trabalhar. E ter consciência, e se ela não quer, olha, é uma escolha sua. Eu estou disposto a te ajudar, mas você não quer. Então, uma forma boa é você ajudar dando trabalho. Ó, faça isso e eu te dou o pagamento. Faça isso e tal. Isso é uma forma. Só que se não faz... Então, quando aconteceu a situação de Pedro, que ele teve... Deus mandou chamar Pedro lá para falar a Cornélio, o centurião Cornélio. Vejam só, Atos capítulo 10. O verso 4. Na verdade, o versos 1 a 4. Atos 10, 1 a 4. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Olha só, as pessoas que precisavam, ele tinha dinheiro, ele ajudava, ele dava esmolas. E de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As orações e as esmolas. Suas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É algo que Deus valoriza, ajudar quem está necessitado. Então existe esse equilíbrio, esse contexto, e devemos fazer de contínuo. É isso que ele fazia, ajudava. E aí Jesus falou exatamente, as pessoas que fizerem isso vão ser as pessoas que estarão do lado das ovelhas e estarão com Jesus. Vinde, olha, Mateus 25, 34, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem tem esse caráter, esse é o reino, a consequência. Galardão. Já, vejam só, o verso 37, qual é a resposta das pessoas que fizeram isso e têm esse caráter? Né? E então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Verso 39, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E verso 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aí o verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus voltar, vai ser exatamente isso que vai acontecer, já haverá a separação de quem está salvo e perdido. Existem mais detalhes de temporalmente quando que vai acontecer exatamente o fogo eterno e tal, em Apocalipse explica assim melhor, mas isso é algo que vai acontecer claramente, isso é algo que é nítido. E aí, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, porque ele já está decidido o caso deles, mas o nosso não, de quem já morreu já está, por isso que ordenado aos homens está a morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. Mas nós não sabemos qual é o resultado dessas pessoas. De poucos nós sabemos, que a Bíblia revela, mas da maioria não. E aí, quando coloca nesse contexto, daí Jesus diz que estavam à sua esquerda, né?
Por que eles estarão nesse grupo? O verso 42. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Faltou o quê? A prática do amor. Tinham talvez toda a teoria, faziam tudo aquilo, iam na igreja e tal, ajudavam só os que ajudavam eles, era aquela amizade, tudo, mas e o amor? Para com quem não merece? Aparentemente não merece, mas em Cristo todos merecem o que é auxílio, o amor. Devemos dever, como nós lemos lá, não devais a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, verso 8. Vou ler de novo esse verso, e aí depois nós vamos ler o verso final que eu falei antes que leríamos. Romanos 13, verso 8. Nós lemos assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Devemos dever o amor, ou seja, é um débito que nós temos com cada pessoa por causa de Cristo, não por causa de nós, por causa de Cristo, porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas Ele nos amou e Ele pede: ame como eu os amei. E aqui então, para encerrarmos, Ezequiel. Como que é possível nós amarmos dessa forma? Como que é possível nós termos esse sentimento, esse caráter, que é o único caráter que receberá a salvação? Não é o caráter egoísta, mas é o caráter de amor, de abnegação. Ezequiel capítulo 36, os versos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É isso que Deus prometeu. É o Espírito de Deus em nós, nos ensinando e nós ouvindo, fazendo, mas é Ele fazendo essa transformação que nós não podemos. Nós não conseguimos transformar nosso coração. Mas Deus diz: eu farei. Então, creiamos e peçamos isso a Deus, porque Ele o fará para a glória do seu nome. Amém? Oremos para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, pela Tua palavra, pelas promessas. Ajuda-nos a crer, a confiar e a clamar e a lutar contigo pela salvação, Senhor Deus, que está ao nosso redor. Guia-nos agora, por favor, a ouvir e a praticar a Tua palavra e não sermos como o nécio, o louco, mas como o prudente, o sábio. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço. Amém. Deus abençoe a cada um.